Bom dia. Vamos de novo retomar o assunto da questão da pandemia no mundo, uma vez que nós estamos vivendo essa psicoesfera, né? A psicoesfera dessa pandemia de uma maneira muito intensa, de maneira instantânea, né? De uma maneira em que nós temos informações trazidas do mundo, né? Não de todo mundo, mas de uma parte que se, que se elencou como significativa do mundo, né? Porque o que tem significância no mundo é o continente europeu, é, alguns países e regiões do continente europeu, hoje a China, né? Os Estados Unidos e, no nosso caso, o Brasil e um pouco a América Latina, porque nós vivemos nesse território, né? Bom, essa psicosfera da pandemia, ela se dá de forma muito intensa e instantânea, devido às tecnologias que se tem no momento, né? São essas as tecnologias que se tem no momento. Mas, mas a questão também é até que ponto essas tecnologias estão na mão de quem, né? Quem é que é aquela questão que eu já coloquei em outras ocasiões, quem é que produz a informação, quem é que tem a possibilidade de divulgar a informação, quem é que seleciona as informações que vão ser divulgadas é, de maneira eficiente, enfim, de uma maneira que chegue a diversos lugares e territórios e para as mais variadas pessoas e para o maior número de população, né? A população também sempre uma variável chave nesse contexto de pandemia também, né? Até porque a gente está sempre falando de números, no sentido de que quantas pessoas se contaminaram, quantas pessoas conseguiram se recuperar, quantas pessoas morreram, né? Números e pessoas, né? Nem sempre os números acabam ganhando cara de pessoas, né? Outro problema seríssimo dessa pandemia, que eu já coloquei desde o início, é a questão da, da produção de informação mesmo, no sentido de quantas pessoas se contaminaram, quantas pessoas de fato morreram, quantas pessoas de fato se recuperaram, né? Qual é a metodologia de cada país, de cada região, na produção, na coleta, né, desses dados, dessas informações, desses números. O que é a Itália, qual é a medida de verificação da Itália no que se refere a esse coronavírus, né? Qual é a medida que se faz no Reino Unido? Qual é a medida que se faz na África do Sul? Qual é a medida que se faz na Índia, por exemplo, né? Até que ponto os casos, quais são os casos que são registrados de fato, como é que é esse registro, né? E como é que isso é divulgado depois num cenário mais amplo, né? Então, aí tem que tomar muito cuidado com as comparações dos números, né? Os números, porque cada país está produzindo os números de uma maneira, por mais que se tenha às vezes um modelo, mas é difícil você conseguir estabelecer um padrão, né, desses números, enfim, para todos os lugares do mundo. Provavelmente tem muitos países que nem têm condições de, de estarem registrando esses números, porque é um problema seríssimo da testagem, ou seja, uma coisa que a mídia coloca o tempo inteiro e que, de fato, no nosso país, por exemplo, no Brasil, isso é visível, né? É a questão da subnotificação desse vírus, né? Das pessoas que se contaminaram com esse vírus. Muitas pessoas estão morrendo
por questões respiratórias, mas não se tem de fato muitas vezes o teste para se saber se estão morrendo com o coronavírus, né? Até que ponto chega, por exemplo, a mão do Estado, né, nisso tudo? Né? Qual a eficiência do Estado em estar no controle disso tudo? Né? E um outro ponto, um pouco antes, é que realmente a gente ainda questiona, né, a origem dessa pandemia. Quer dizer, será que essa origem da pandemia mesmo será que essa pandemia começou na China, em Wuhan? Eu já andei vendo algumas coisas, algumas notícias e mesmo algumas falas, inclusive da professora Maria Adélia, dizendo que esse vírus, por exemplo, ele já estava circulando nos Estados Unidos, ele tem uma origem nos Estados Unidos. Né? Que esse vírus já tinha sido constatado lá nos Estados Unidos, né? Mas já é nos Estados Unidos que ocorreu a origem desse vírus. Então, até a questão da origem também fica em dúvida, né? A gente lembra que na gripe espanhola, no pleno contexto de Primeira Guerra Mundial, os países, a gripe espanhola por volta de 1918, ela não surge na Espanha, né? E ela aparece primeiramente com soldados norte-americanos. Mas em função de a gente estar vivendo num contexto de guerra, de Primeira Guerra Mundial, muitos países não divulgavam as suas informações. Né? E a Espanha, naquele momento, como um território neutro, né, ela foi o primeiro país que de fato começou a apresentar essa pandemia para o mundo, que foi a gripe espanhola, né, que atingiu o mundo e inclusive atingiu o Brasil. Então, como eu falei, a questão da origem fica também, até a origem é questionável, né? A outra coisa também que a gente não pode deixar de citar é a questão do Estado, né? Mais uma vez, o quanto que é importante o estado do bem-estar social forte, né? Um estado do bem-estar social forte. Esse estado que é interessante, ou seja, aquele estado que tem condições de cuidar da saúde da sua população, que tem condições de cuidar da moradia da sua população, condições de oferecer cidadania para essa população na sua totalidade, não apenas para uma parte da população, né, que consegue oferecer uma educação de qualidade para a sua população, que consegue, que entende do estado do bem-estar social, que seja inteligente e que entenda que o conhecimento, que a ciência e a tecnologia são variáveis extremamente chaves, né, no mundo de hoje. Bom, e aí, mais uma vez, a gente volta à questão da China enquanto país continental, né? Enquanto um país continental, em termos de grande extensão territorial, de grande número de população, como é que a China conseguiu, de fato, controlar essa pandemia no seu gigantesco território, né? Então, como que o Estado chinês, na sua força, né, consegue rapidamente identificar essa pandemia e isolar essa pandemia, porque pelo que a gente sabe, né, essa pandemia não se espalhou por toda a China continental, né? Não se espalhou por todo o território chinês. Ela se restringiu a região, alguns lugares, né? Então, esse controle, né, de não deixar essa pandemia se espalhar pelo seu território e não atingir grande parte da sua população é algo que a gente tem que ponderar, tem que colocar aqui para o debate, né? Enquanto que no Brasil, né, a pandemia se espalhou. Quer dizer,
o que é o Estado brasileiro, né? E o que é o Estado chinês, né? Não estou aqui defendendo um Estado, não estou aqui defendendo o Estado chinês ou o Estado brasileiro, estou apenas apresentando dois tipos de Estado. Um Estado que é forte, e quais são as consequências desse Estado ser forte para a sua população, mas que, né, em termos, por exemplo, de direitos humanos, mas que no fato dessa pandemia ele conseguiu ter um controle muito mais eficiente dessa pandemia. E enquanto que o Estado brasileiro, a pandemia está se espalhando por todo o território nacional, né? Com epicentros aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Até porque é uma grande metrópole de circulação de muita gente do mundo inteiro. São Paulo é uma cidade global, né? E aí outras cidades também, como Fortaleza, né? E Manaus também, o caso de Manaus, né? Que aí a gente logo pensa na questão séria da desigualdade socioespacial, né? Bom, então, e aí, né? Um Estado que não tem condições de ter um controle maior sobre essa pandemia, né? Num momento, né, num período em que nós estávamos vindo com uma discussão muito forte, isso já apareceu na década de 90, que é a questão do Estado mínimo, né? Cada vez mais se batendo na tecla de se ter no Brasil um Estado mínimo, né? Um Estado que cada vez mais reduzido, né? Deixando que a iniciativa privada, que o mercado tome conta praticamente de tudo. E aí isso está entrando com essa pandemia, esse estado, a tese do Estado mínimo, muito defendida pelos governos de direita e extrema-direita, tem se colocado em xeque, né? Porque não é capaz de articular, por exemplo, uma luta mais eficiente no sentido de combater essa epidemia e de conter o seu espalhamento pelo território, né? E nem de fato armar os seus soldados para essa guerra. E quem são os soldados dessa guerra? Os médicos, os enfermeiros, as médicas, as enfermeiras, né? São esses, são essas, né? Os que estão na linha de frente dessa guerra. São os médicos, são as médicas, são os enfermeiros, são as enfermeiras que deveriam ser extremamente valorizados e armados da melhor maneira possível para essa guerra. E, digo mais, o governo, o Estado brasileiro deveria estar concentrando todas as suas energias em cima dos seus soldados, que são os enfermeiros, as enfermeiras, os médicos e as médicas, né? Dando todo o equipamento necessário para que esses novos soldados, né, que estão salvando vidas, né, que estão cuidando de vidas e comprometendo as suas próprias vidas, arriscando as suas próprias vidas, estão muito não estão sendo de fato considerados como os principais agentes responsáveis, né? Como os agentes mais importantes nessa luta e nessa guerra, né? O governo deveria estar concentrando suas energias para equipar, para preparar esses seus soldados, essas pessoas que estão de fato nessa linha de combate. E, claro, né, orientar corretamente, seriamente a sua população. E a gente sabe que o isolamento social é a melhor medida nesse momento,
porque não se tem uma vacina. E, aliás, será que de fato a ciência, por exemplo, no nosso país, que a gente sabe que não, né, tem sido valorizada para que no momento desse se possa ter pesquisas, mais pesquisas para se ter uma vacina, né, um conjunto de remédios para combater esse vírus. Uma outra coisa que não tem como não chamar atenção nisso tudo é a questão do tempo inteiro ficar se culpando o presidente. Quer dizer, parece que o presidente agora é o grande culpado de tudo isso, né? A culpa é só dele, entendeu? Ele é o grande culpado do que está ocorrendo no Brasil. Sim, claro, ele tem as suas. Ele tem uma enorme responsabilidade nisso tudo. Ele é o comandante do país. É um comandante que foi escolhido pela maior parte da população. Então, essa população que escolheu esse comandante também tem sua responsabilidade. Então, não adianta ficar só pegando um presidente de forma pontual para ficar colocando a culpa e malhando esse sujeito histórico, né? Então, a questão também é quem apoiou esse sujeito histórico para ele estar lá hoje como presidente. Quais foram os seus apoiadores? Quais foram os políticos? Quem são as pessoas? Quais são os grupos que apoiaram esse presidente para estar aí? Então, essa gente toda que se fez, que esteve junto com esse presidente, tem que assumir as devidas responsabilidades. Né? E pensar como é que a gente também tem, em meio a essa grande crise sanitária, um líder como o nosso atual presidente. Quer dizer, quem é esse sujeito histórico? Como é que se produziu esse sujeito histórico? Como é que a sociedade produziu esse presidente? Como é que essa sociedade elegeu esse presidente para comandar tudo isso? Então, a gente tem que pensar também essa sociedade. Se a gente tem um presidente com esse perfil, é porque nós temos uma sociedade também que em muito tem esse perfil. Então, pensar também a sociedade que produz esses tipos de governantes, como o Collor, como o atual presidente, e outros tantos que virão. O que mais? Bom, a questão também a questão que se coloca é da mídia, da grande mídia. Não tem como não falar. Claro, ela produz um trabalho, de alguma maneira sério, mas a mídia tem um lado. A grande mídia ela tem um lado, ela tem um posicionamento. Aliás, ela sempre assumiu um lado. A grande mídia não tem de maneira nenhuma neutralidade para passar as informações. Ela não tem nenhum. Ela tem um lado, ela tem um posicionamento político, inclusive. Ela assume um lado. Em cada momento histórico, em cada período histórico, ela assume um lado. Na ditadura ou no regime de exceção, como querem alguns, a mídia tinha um posicionamento. Na abertura democrática do país, a mídia teve um outro posicionamento. Na eleição do Collor, a grande mídia teve um posicionamento. Apoiou visivelmente o Collor no poder. Enfim, em cada momento político a mídia teve o seu posicionamento. Então a mídia não é isenta, ela tem os seus interesses. Então a gente tem que... ela tem um lado realmente de informar, de querer ajudar, enfim, mas ela também tem os seus interesses e ela assume um lado da história. Isso tem que ficar claro. O que eu acho que o interessante seria apresentar as diferentes visões. Apresentar os diferentes lados e
executar uma certa imparcialidade. Isso seria interessante, principalmente por uma grande mídia que atinge um grande número, um gigantesco número de pessoas, né? Mas enfim, ela tem um posicionamento, né? E se ela tem esse posicionamento, eu acho que é muito legal que ela deixe claro isso. Olha, estou assumindo esse posicionamento. Se bem que está muito claro, né? Só não vê também quem não quer. E é lógico que isso varia no tempo e ao longo do tempo, né? Bom, o que mais que eu poderia falar? Temos de... Acho que essa questão da pandemia também colocou uma questão que é a questão das aglomerações populacionais, né? Como eu já falei em outros vídeos, a questão da aglomeração populacional é um fator chave aí também para se repensar, né? Se esse vírus continuar a circular, né, e não se achar logo uma vacina para esse vírus, a questão das aglomerações vai ficar comprometida, né? Então, por exemplo, como é que a gente vai ter várias pessoas assistindo uma missa, por exemplo? Né? Eu também sou católico. E então, como que a gente vai estar numa missa assistindo uma missa cheia de gente participando da missa? Sendo que esse vírus gosta de gente. Quanto mais gente junto, quanto mais gente circulando, aí ele realmente ganha potência, né? Como é que vai ser a questão das festas, dos eventos, em grandes aglomerações? Se não se achar uma vacina logo, né? Os eventos esportivos. Será que isso tudo não vai ter que ser reinventado? Até porque vão aparecer outros vírus, né? Esse não é o primeiro e não vai ser o último. Então, como que vai ficar a questão da escola, por exemplo? Tudo indica que o ensino à distância vem sendo o caminho, né? Ou seja, e aí a gente vai ter um outro tipo de educação, que não mais aquela educação clássica, né? Como que vai ficar a questão do teatro, por exemplo? Tudo isso vai ter que ser repensado se se a gente tiver dificuldade em estar juntando as pessoas no mesmo espaço, no mesmo lugar, não é? As aglomerações no trabalho, na indústria, isso é uma coisa que eu já coloquei, as fábricas que estão aí trabalhando, que têm concentrações de trabalhadores e trabalhadoras. Né? O que é que está acontecendo nessas fábricas? As pessoas estão protegidas? Né? Por exemplo, as pessoas que estão dentro dos presídios superlotados. Né? Como é que está a situação dessa gente? Né? As grandes concentrações de pessoas em favelas, por exemplo. E assim, o que a gente vê agora, pelo que eu tenho visto e que um colega meu já disse há uns meses antes, era se esse vírus atingisse a população mais pobre do território brasileiro, o que seria, né? Uma população que geralmente numa favela você não tem água de qualidade e às vezes você não tem nem água, né? Então, como é que essa população mais carente é assistida pelo sistema de saúde? Né? Bom, a questão dos políticos no Congresso, tudo indica que, né, será que esse vai ser o caminho mesmo de se fazer debates políticos via internet? Entendeu? Né? O que mais? Acho que a questão a questão do transporte, né? Como você vai circular em ônibus superlotados, ou mesmo fazer os que podem, né? Aqueles que são de classes mais abastadas, até porque o vírus circulou primeiramente de avião e também de cruzeiros, né? Luxuosos, né? Chegou por esses objetos técnicos, né? Que restritos a uma camada da população, né? Então, como é que vão ficar as viagens de cruzeiros, as viagens de aviões para quem pode fazer as viagens, né? Essas viagens
de país para país, até que ponto as fronteiras vão abrir de fato, os países vão abrir de fato as suas fronteiras para as pessoas, como é viajar num avião junto com outras várias pessoas que podem estar com o vírus, né? Isso tudo vai ter que ser pensado, né? Né, a questão do contato com as pessoas, né? A gente vê que hoje as pessoas têm medo estão com mais medo uma das outras, né? Ficam com cisma, não dá para ficar perto, não dá mais para se tocar, não dá para apertar mais a mão, né? Você tem que dar um oi de longe, né? As pessoas então vão ter um problema né? Uma que a gente está vivendo nesse isolamento, mas o vírus vai circular até quando, né? Então, até que ponto a gente vai ficar num isolamento completo, né? Se esse vírus continuar do jeito que está, né? Se demorar para achar uma vacina, ou mesmo se surgirem outros vírus. Quer dizer, até que ponto a gente vai ficar completamente isolado, né? Ou a gente vai abrir algumas exceções para esse isolamento, né? Ou a gente vai ter que aprender a viver com esse vírus, né? Vamos ter que nos proteger da melhor maneira possível e, lógico, evitar ao máximo a circulação, mas em algum determinado momento você vai ter que sair para a rua e vai ter que, porque viver completamente isolado, quem é que vive? Não sei, né? Até porque a população parece que uma parte da população brasileira vem respeitando mais seriamente o isolamento social, mas uma outra parte da população está indo para a rua, né? Parece que não tem obediência para respeitar esse isolamento social. A outra questão é a questão da produção industrial. Eu acho que a gente, nesse cenário de crise, de pandemia, a gente vai ter que ver mesmo a questão da produção industrial, quer dizer, o território brasileiro, por exemplo, o território brasileiro produzir aqueles materiais e bens e mercadorias que de fato tenham também um viés social para o nosso território, né? Mais uma vez, né? Por que a gente tem que trazer da China os respiradores? Por que o próprio Brasil não está produzindo esses respiradores? Ficar dependendo de mercadorias, de objetos, de aparelhos, enfim, de equipamentos de outros países? Acho que estrategicamente, geopoliticamente falando, é estratégico que o seu próprio território produza os equipamentos que são importantes no sentido de proteger a sua população, né? Então, o que mais que eu poderia falar, né? Acho que outra coisa que a gente tem que pensar também diante desse contexto de pandemia e de outras possíveis pandemias e de outras doenças, é a questão de ficar trazendo criança para esse mundo, né? Tem que pensar muito para se trazer uma criança para esse mundo, né? Esse mundo que está com esse problema de vírus, de doenças, né, de dengue. Aqui no Brasil tem o problema da dengue, né? Enfim, lá no norte também, um problema sério ainda com a malária, né? Eu acho que tem uma questão da alimentação também, que ninguém fala, mas eu, mais uma vez, estou batendo nessa tecla do nosso consumo de carnes, e essas carnes, onde nessas carnes, indiretamente, a gente consome antibióticos e remédios que são aplicados na carne do, do gado, né? Então, até que ponto a gente está. O que é que de fato a gente está. O que é que de fato tem na nossa alimentação? Né? Então, isso também é um ponto para a gente pensar, de repente, a resistência desse vírus, né? A dificuldade que se está encontrando para combater de maneira
eficaz esse vírus, no sentido de produzir de fato uma vacina, né, que tenha força para bloquear esse vírus, né? Um outro fato que a gente pode falar aqui é que a economia, de alguma maneira, ela vai ter que se reinventar, né? E ela vai ter, depois ela pode se recuperar. Agora o que não se recupera são os mortos, né? Esses não vão se recuperar. E esses mortos não são apenas números, né, gente? Eles são pessoas, eles têm nome. É por isso que não se trata de uma gripezinha, porque as pessoas estão morrendo com essa gripe. É uma gripe danosa, né? Uma gripe que está trazendo um sofrimento para as famílias, para as pessoas, e no mínimo está trazendo um sofrimento psicológico, né, para as pessoas. Então, né, eu acho que a palavra-chave é a questão da aglomeração. Por exemplo, vai ter que se pensar essa questão da aglomeração das moradias também, as pessoas morando todas muito juntas, muito próximas, 10 pessoas morando em 2, 3 cômodos, gente. O Estado precisa olhar para isso, precisa ter uma orientação nesse sentido, né, um replanejamento familiar, né, enfim, não dá para deixar um bom governo, um Estado realmente preocupado com o seu território, com a sua população, tem que se preocupar em como é que vai ser a distribuição dessas moradias, né? Não, enfim, deixar as pessoas todas ou sem moradia, né? Ou amontoadas em determinados conjuntos habitacionais, né? Apinhado de gente. Sendo que, como eu falei, esse vírus e outros vírus, eles vão circular, eles vão se disseminar em meio a essas grandes aglomerações, desde eventos até em lugares onde se mora, né? Algumas pessoas, muitas pessoas saem, né? Ou porque tem uma fé cega, né? E acham que não vai acontecer nada com elas. Ou também porque saem porque precisam sobreviver, ganhar como fala, ganhar o seu, o seu sustento, né? Então precisam sair, né? Não tem como ficar confinado numa casa, né? Porque tem que pagar aluguel, porque tem que comprar o leite para as crianças, tem que colocar o que comer na casa, então elas têm que sair para sobreviver. E aí, eu não sei, toda essa população circulando, né? Que a gente vê que no Brasil a população está circulando, né? Como eu falei, uma parte vem respeitando o isolamento, ou vem conseguindo fazer o isolamento, porque tem condições de fazer esse isolamento, e uma outra grande parte não tem essas condições. Então, acabam tendo que sair mesmo. Ou também porque por desobediência mesmo, né? Porque o brasileiro, de maneira geral, não tem a mesma disciplina que os britânicos, né? Então, essas pessoas que estão saindo, estão circulando, uma parte, né, infelizmente, está falecendo, né? E é como sempre se diz, né? Aqueles que têm um mínimo de sensibilidade social, sensibilidade humana, sabem que o isolamento social é para que menos pessoas se contaminem e para que menos pessoas desenvolvam uma doença mais agressiva, né, e que não precisem ficar em leitos de UTI, né, porque o sistema de saúde, como tudo indica, como a mídia vem falando, está entrando em colapso já em alguns lugares do território brasileiro, né? Então, por isso que precisava respeitar essas medidas para que a gente amenize esse sofrimento, diminua o máximo possível o número de mortes. Por isso, a questão dessas medidas de proteção, como máscara, isolamento social, né, a higienização necessária e tal. Bom,
Então eu acho que, assim, vai, vai acabar ocorrendo, isso também eu ouvi um médico na TV Cultura, no Jornal da TV Cultura falando, uma espécie de seleção natural. Algumas pessoas vão se contaminar, vão criar uma resistência, ou mesmo vão se curar, outras vão falecer, né? Infelizmente, teremos menos falecimentos se houver, de fato, uma ação preocupada com a vida por parte dos nossos governantes, né? E também uma consciência da população em respeitar e seguir e ajudar essas orientações para se proteger e evitar o máximo possível de mortes, né? Mas de fato vai ocorrer uma seleção natural, os mais resistentes vão sobreviver, né? Agora, a questão é que outros vírus também poderão vir, não se sabe se pode, depois de um primeiro surto desse coronavírus, você ter um outro surto, né? Porque não se sabe se de fato as pessoas criam resistência e talvez para um futuro próximo a gente vai ter que usar máscaras mais futurísticas, no sentido de máscaras que de fato façam uma filtragem do ar e que protejam a boca, o nariz e os olhos. É isso, gente. Um abraço.